Será que o supino é assim tão superestimado que ele de fato é lesivo e pouco efetivo para a hipertrofia do peitoral? Eu vi essa thread e vi muita gente nos comentários concordando com essa lógica. Mas será que tem fundamento? Eu entendo que talvez a pessoa tenha tido uma experiência negativa com ele, seja porque executa errado, ou porque realmente sofreu alguma lesão, ou tem alguma outra particularidade que não me vem na cabeça agora que possa ter levado ele até essa crença. Às vezes também ele assistiu muitos vídeos de lesões como essa, que são cenas fortes, são desagradáveis, faz a gente até ficar com dó da pessoa que sofreu a lesão. E se somarmos ainda conteúdos feitos por profissionais que têm uma grande audiência, alcançam muitas pessoas e espalham esse tipo de informação, a gente começa a entender por que as pessoas estão com medo de fazer um determinado exercício. Sendo assim, eu resolvi trazer algumas informações para vocês para que vocês tirem suas próprias conclusões. E claro, eu vou dar a minha opinião em cima desses dados. No supino, de fato, nós temos um cenário, e aí aqui bem entre aspas, tá? Que cria uma espécie de mecanismo de lesão. Por quê? No supino, o maior torque, ou seja, o ponto onde um peitoral é obrigado a fazer a maior força para levantar o peso, é justamente quando o cotovelo está abaixo da linha do ombro. Então, digamos que você estivesse me vendo deitado, numa vista lateral seria quando o cotovelo chega lá atrás, ó. Normalmente quando a barra já toca o peito da gente, beleza? Além disso, nessa posição, o peitoral está com um alongamento muito grande, ele está muito estirado. E raciocina comigo, pensa no músculo como se fosse um elástico, é um mecanismo parecido. Quando a gente arrebenta um elástico, normalmente é o quê? Quando esse elástico está bem estirado, a gente está aplicando uma força sobre ele, ele está muito alongado. Não que seja 100% assim nas lesões. Geralmente elas ocorrem na fase excêntrica, quando a pessoa está descendo o peso, assim como foi no vídeo que eu mostrei. E no caso do supino, essa maior força é gerada no momento de transição. Então, quando a pessoa está descendo o peso, desacelerando a sobrecarga, e a hora que ele vai começar a empurrar a subida novamente. Então, nesse momento, ele precisa gerar a maior força possível, justamente porque o peso descendo obriga a gente a desacelerar ele e voltar no sentido oposto. Se pensarmos ainda que tem estudos sugerindo que cerca de 48% das contraturas de peitoral maior na musculação ocorrem no supino, aí você vai pensar, nossa, então de fato esse exercício é muito lesivo. Mas calma que não é bem assim. Mas quando pensamos em incidência de lesões, o cenário já não é bem assim. Quando a gente fala de incidência de lesões, estamos falando do número de lesões que acontecem para cada 1.000 horas de prática. E a incidência de lesões em esportes de força, como a musculação, o powerlifting, o levantamento de peso olímpico e até o crossfit, ela é baixa se comparada a outros esportes. Tem estudo mostrando uma incidência de lesões da ordem de 2 até 4,5 lesões para cada 1.000 horas de prática. E aí para você se situar, né? Porque às vezes esse número para você não significa nada. Pensa que corrida de rua e futebol geralmente tem o dobro desse número, em torno de 8 lesões para cada 1.000 horas de prática. E nem por isso você vê gente com medo de correr ou de jogar uma bolinha, pelo menos não aos montes, não é verdade? Então assim você consegue ter uma dimensão maior do quão baixa é a incidência de lesões na musculação. E aí que está o ponto. Eu estou falando de lesões na musculação, pensando em todos os exercícios que são praticados num salão de musculação. Se eu for agora filtrar a incidência de lesões num único exercício como o supino, você vai ver que esse número é ainda mais baixo. E eu gosto de frisar o seguinte, pensa no CrossFit. É um esporte que é taxado pelo senso comum e até muitos profissionais informados como altamente lesivo. Sendo que no CrossFit também tem movimentos de levantamento de peso olímpico. E, obviamente, os caras que são especialistas em levantamento de peso olímpico, que são as pessoas que treinam exclusivamente esse esporte, têm uma técnica muito mais apurada do que a galera que treina no CrossFit, não é verdade? Afinal de contas, o cara que treina no CrossFit treina uma gama maior de movimentos. Então, ele não é um especialista em levantamento de peso olímpico. E você vê muito mais cenas deles fazendo movimentos sem uma técnica apurada do que a galera especialista em levantamento de peso olímpico. Então, como é que eles têm uma incidência de lesão similar à galera do levantamento de peso olímpico? Isso, para mim, sugere que o papel da biomecânica no mecanismo de lesão é muito pequeno.
é um grãozinho de areia numa praia. Tem muitos outros fatores que contribuem para que uma lesão aconteça que a gente tem que analisar. Se você chegou até aqui, imagino que você esteja gostando do conteúdo. Então não esquece de deixar seu like e vamos seguir no vídeo. Pensando agora na hipertrofia do peitoral, o supino é de fato um exercício efetivo para a hipertrofia do peitoral? Será que ele enfatiza só uma região e outras ele não consegue gerar um bom estímulo? Esse foi o objetivo do estudo de Ogasawara em 2013, verificar a efetividade em termos de hipertrofia do exercício supino para o peitoral maior. Esse foi um estudo que durou 24 semanas, então até bem maior do que a maioria que a gente vê por aí, né, que fica entre 8 e 12 semanas, raramente chegando a 16. E eles analisaram 4 pontos do peitoral. Eles dividiram o peitoral maior em 4 cortes transversais, desde a parte superior até a parte inferior. E o que eles viram foi uma hipertrofia homogênea de todas essas partes. Então, o peitoral foi hipertrofiado de maneira similar desde a parte superior até a parte inferior. Olha que interessante. Se você me perguntasse antes de ver esse estudo, eu não chutaria que era assim. Eu acharia que a parte superior hipertrofiaria um pouco menos. Mas você pode ver pelos números que foi bem similar, né? Cerca de quase 37 na parte superior e em torno de 40 na parte inferior. Sendo assim, segundo o Ogasawara, o supino é de fato muito efetivo para todo o peitoral maior. Já nesse estudo de Lanza 2024, eles analisaram a hipertrofia do peitoral maior, peitoral menor, deltoide anterior e tríceps. E o que eles viram foi que o músculo que mais hipertrofiou foi o peitoral maior, como se esperava, mas outra coisa que também me surpreendeu foi que a hipertrofia do deltoide anterior foi em nível similar estatisticamente à hipertrofia do peitoral. Olha só que bacana. Já a hipertrofia do tríceps e do peitoral menor foi um pouco menor, foi em torno de 60% da obtida no peitoral maior. Sendo assim, baseado nesses dados, a gente vê que o supino não só é efetivo para o peitoral maior, como ele é efetivo para outros músculos que são sinergistas do movimento, no caso o tríceps e o deltoide anterior, principalmente. O que podemos concluir com essas informações é que ele é um exercício muito interessante, por exemplo, para pessoas que têm pouco tempo para treinar, porque assim você já consegue hipertrofiar 3 músculos de maneira bem efetiva. Pensando no público feminino, então, que geralmente não tem o objetivo de desenvolver muito a parte superior do corpo, consequentemente não vai querer dedicar tanto tempo assim a isso, podendo focar no objetivo principal, que seriam os membros inferiores. Esse é um exercício que vai poupar bastante tempo. Logo, se pensarmos nessas evidências, o supino parece sim ser muito efetivo para a hipertrofia do peitoral. E como mostrou o Lanza 2024, até para o deltoide anterior e para o tríceps. Já taxá-lo de exercício lesivo é, no mínimo, um grande exagero. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você usa ou não o supino nos seus treinos e até o próximo vídeo.